Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E o assunto de hoje nós vamos trabalhar com narrativas de humor, mais especificamente anedota e piada. O que vem a ser então essas narrativas de humor? Serão todos aqueles textos que têm a intenção de provocar o humor nas pessoas, ou seja, textos engraçados que você lê e normalmente tem vontade de sorrir. Então vamos lá, temos aqui uma tirinha, vamos entender aqui a questão do texto de humor, olha só. É uma tirinha, né? Tem três jovens aí conversando, eles estão estudando, né? Então presta atenção, ó. Um deles fala, é muita matéria para estudar para a prova, eu nunca vou dar conta de tudo isso, nem eu, diz o outro. Aí a menininha, né, que já tem até uma carinha de mais aplicada nos estudos, diz o seguinte, calma. Eu ajudo vocês. Em que trecho do livro vocês estão tendo dificuldade? Observem a pergunta que ela faz. Em qual trecho? Em qual parte? E o rapaz disse assim, ó, nesse aqui, ó, e mostra o livro inteiro. Então aqui nós temos que ter a perspicácia de entender que é um texto que, na verdade, é humorístico. Ele tenta provocar um humor aí, mas para isso eu preciso entender o contexto. Então, o contexto aqui diz o seguinte, o menino tem dúvida, a menina acha que é em alguma parte e diz que pode ajudar. Mas, na verdade, a dúvida dele era na matéria toda, no livro todo. E aí, por isso, a carinha dela lá, ó. Então, continuando aqui, gente. Anedota ou piada? Então, vocês já ouviram falar a palavra anedota e a palavra piada. Mas qual a diferença? Basicamente, gente, não há muita diferença. A gente vai ter que entender o momento certo de usar uma ou outra. Então, observem aqui o significado da palavra anedota. Olha que chique. Vem lá do grego, anedocta. E quer dizer o que essa palavra, lá do grego? Coisas não publicadas. Particularidade curiosa que acontece à margem dos eventos mais importantes de uma determinada personagem. Ou seja, algo curioso ou engraçado, né? Que tenha acontecido na vida de alguma personalidade. Quando a gente fala personalidade, são pessoas assim conhecidas, pessoas famosas, que grande parte da população sabe quem é. Narrativa breve de um fato engraçado. Quando a gente fala de narrativa breve, a gente está falando de um texto pequeno. E a piada, hein? O que vem a ser a piada, então? Piada, gente, diferentemente lá da anedota que vem do grego, ela vem do verbo piar, que não é tão chique assim, né? Mas é a definição que nós temos. Piada vem do verbo piar. Também é uma narrativa breve de um fato engraçado. História curta, de final surpreendente, com a finalidade de provocar o riso. Observem que que os textos referidos à anedota também têm essa mesma especificação. Então, gente, normalmente, dependendo do contexto, anedota e piada são palavras sinônimas. Daí é o que eu falei, nós temos que ter a perspicácia de saber que momento que nós vamos usar uma, que momento nós vamos usar a outra. Então, essas narrativas de humor, anedota, piada ou até mesmo um texto mais longo, têm características. Então, quais são essas características principais dessas narrativas de humor? Primeira característica, a comicidade, ou seja, o texto é engraçado, ele é cômico. Tem autoria anônima, ou seja, normalmente ninguém sabe quem foi o autor desse texto. Por quê? Porque as piadas, as anedotas, elas vão sendo passadas aí, né, de boca em boca e nunca é falado o autor desse texto. É uma divulgação normalmente oral também, ou seja, as pessoas vão falando umas para as outras, vão divulgando. A divulgação é oral. Não quer dizer que não possa aparecer também em sites, em revistas, comum. Mas, normalmente, a piada ou anedota, ela é contada oralmente. E o sucesso dessa piada, dessa anedota, vai depender muito do quê? De quem conta e de quem ouve. A pessoa precisa saber contar para despertar o interesse, para despertar o humor, e a pessoa que ouve, ela tem que ser perspicaz para entender o contexto onde se cria o humor.
E também tem uma linguagem simples, ou seja, não é usado palavras complicadas, né? São as palavras mais do dia a dia. Então vamos lá. E quando eu vou usar anedota ou piada, professora? Então vamos lá, gente. O que a gente faz? Vamos na prática aqui, ó. Eu coloquei um textinho e a gente vai completar aqui com piada ou anedota. Lembra que eu falei? Vai depender do contexto. Então, como elas são palavras geralmente com o mesmo significado, são sinônimas, a gente vai olhar o contexto e aplicar uma palavra ou outra. Por exemplo, aqui, ó. Você não me leva a sério. Faz piada ou anedota de tudo que digo? Aqui a gente observa que é um palavreado mais coloquial, né? É uma frase mais do dia a dia. Então, não caberia nós colocarmos aqui anedota, e sim piada, né? Olha lá, bonitinho. Você não me leva a sério, faz piada de tudo que digo. Porque se eu colocasse anedota, ficaria muito formal. E anedota, geralmente, é um texto mais longo e, de fato, mais curioso. Então, aqui caberia a palavra piada. Opa! Ele é muito engraçado. Não perde uma oportunidade de contar o quê? Aqui eu já posso usar um ou outro, que o texto cabe, né? O texto combina. Então, ele é muito engraçado. Não perde uma oportunidade de contar uma piada ou contar uma anedota. Então, não vai ficar estranho se eu usar a anedota aqui. Pode ser um ou outro. Essa biografia é temperada com o quê? Com piada da vida particular do senador ou com anedota da vida particular do senador? Como é que a gente está falando de uma personalidade? Olha lá, observe. Fica mais propício nós usarmos o quê? Anedotas, certo? Então, ó, essa biografia é temperada com anedotas da vida particular do senador, ou seja, com curiosidades, com fatos engraçados da vida do senador. Perceberam, gente? Então, vai depender aí do contexto. Você vai usar um ou outro. Logo, o emprego vai depender, como eu disse, do contexto, certo? Você vai formular a sua frase e ver qual das duas palavras vai combinar melhor para aquela situação. Agora, gente, nós vamos falar dos recursos desses textos. Eles apresentam algumas características, né? Então, recursos, aliás. Quais recursos nós vamos observar nesses textos? Primeiramente, a expectativa e a surpresa. Né? O que quer dizer isso? Expectativa. Gerada em textos mais longos, como as anedotas, como eu disse para vocês. Uma das diferenças que a gente pode notar entre anedota e piada é que a anedota, ela costuma ser um texto mais longo do que a piada. Então, ela gera o quê? Expectativa, por ser um texto mais longo. Então, você começa a contar e a pessoa já fica ali na expectativa de como que vai ser o final desse texto. E também a surpresa. A surpresa é usada sempre nas piadas. Por quê? Porque as piadas são de textos mais curtos e a intenção é pegar o leitor de surpresa, desprevenido. Ou seja, ele não espera que vai ter aquele final, a piada, certo? Então, vamos ver mais um recurso. Aliás, vamos primeiro entender o recurso da expectativa e da surpresa nesse textinho aqui, ó. Observem. A doação de Joãozinho. No parque, Joãozinho pede dinheiro à sua mãe para dar a um velhinho. A mãe, sensibilizada, dá o dinheiro, mas pergunta ao filho: para qual velhinho você vai dar o dinheiro, meu anjo? Para aquele ali que está gritando: olha, pipoca quentinha. Observem, gente, que aqui, se a pessoa que estiver contando não tiver habilidade, ela vai contar esse texto de uma forma que não vá transmitir humor. E a pessoa que está ouvindo também precisa ter a sensibilidade de entender. Então, o que nós observamos aqui? O menino pede dinheiro para a mãe porque diz que quer dar para o velhinho. O que a mãe pensa? Que ele quer fazer uma doação para alguém que está precisando, no caso o velhinho. Mas, na verdade, o dinheiro era para quem? Para o velhinho que estava vendendo pipoca. Então, ele não ia fazer doação para ninguém. Ele estava pensando nele mesmo, ou seja, em comer a pipoca quentinha. Então, o humor está aí, na interpretação errônea da mãe com relação ao pedido do filho. Ah lá, ó, pipoca quentinha, gostoso, né? E o exagero também é outro recurso apresentado nas narrativas de humor. Então,
Então, o que quer dizer esse exagero? Exagerar nas criações e nas descrições de situações de personagens. O que é o exagero? É aquilo que a gente coloca num texto que, na verdade, não foi tanto assim, mas querendo criar uma situação mais avantajada, a gente coloca esse exagero. Então, vamos ver como é que funciona isso. Nós temos aqui uma caricatura de um famoso. Olha só, Neymar. O que eles exageram? Numa característica principal dele, na expressão facial e lá no topete dele. Aí nós temos também, ó, de quem? Do Ronaldinho. Qual que é a característica principal do Ronaldinho Gaúcho, gente? A questão dos dentes, dos lábios e também do cabelo. O jogador normalmente gosta muito de diversificar essa questão do cabelo deles. Então, a caricatura, ela exagera em alguma característica da pessoa que está sendo utilizada para o desenho. No caso aqui deles, ó, nas características faciais e nos cabelos. E no texto, como é que fica? Uma garota foi ao médico para perder uns quilinhos. Após um exame minucioso, ele disse: você pode comer de tudo por 2 dias. Depois, pule um dia e volte a comer normalmente por mais 2. Pule outro dia e assim por diante, durante o mês inteiro. Se seguir a risca, você vai perder pelo menos 5 quilos. Isso em um mês. No início do mês seguinte, depois que ela fez tudo que o médico pediu, ela retornou e 15 quilos mais magras. Observe que o médico disse que ela perderia até 5 quilos, no máximo. Mas ela perdeu 15. O que será que ela fez? Incrível! Vejo que você seguiu minhas instruções rigorosamente. Parabéns! Obrigada, doutor, mas fique sabendo que eu quase morri. Aí o médico: morreu do quê? De fome? Não, de tanto pular. Então, observem aqui, gente, que a interpretação errada da moça fez com que ela perdesse o triplo daquilo que ele havia dito que ela perderia de peso. O que foi que ela interpretou errado? Ele pediu para ela comer de tudo durante 2 dias. No dia seguinte, após os 2 dias, ela não comeria absolutamente nada, ou seja, ela pularia aquele dia. E o que foi que ela entendeu? Que não é que ela não ia comer, ela tinha que ficar pulando o dia todo. E se uma pessoa passa um dia inteirinho pulando, o que vai acontecer? Ela vai perder muita caloria. Então aqui tem o quê? Exagero. O exagero na interpretação da moça com relação às orientações do médico. Então, continuando, outro recurso muito usado em narrativas de humor é o nonsense, que é uma palavra lá do inglês, que significa o quê? Sem sentido, disparate, absurdo, sem coerência nenhuma com o texto. Então vamos ver aqui como é que funciona nesse textinho aqui dos 3 porquinhos. Olha, esse nonsense, esse absurdo. Os 3 porquinhos se reúnem para jantar. Um deles pergunta: o que temos para o jantar? O outro responde: meu prato favorito, leitão à pururuca. Observaram aqui, gente? Olha que absurdo, que disparate. Os 3 porquinhos vão jantar. Eles são porcos. E o prato favorito de um deles, o que é? Leitão à pururuca. Faz sentido? Tem coerência com o texto? Óbvio que não. Como que alguém vai comer a si mesmo e achar que ainda é um prato favorito, né? Então, continuando. Tem esse banner aqui que eu achei super engraçado, que normalmente acontece nas propagandas de feijoada. O que vai na feijoada? Costelinha de porco, rabinho de porco, pé de porco, pele de porco, bacon, tudo do porco. E aí eles pegam e colocam o quê? Um porquinho ali como cozinheiro, ele cozinhando a si mesmo. Também não faz sentido, mas é muito comum a gente ver isso nessas propagandas. Então vamos lá para mais um recurso. Jogos de palavras, trocadilhos, emprego de palavras semelhantes ou iguais, mas com significados diferentes. E duplo sentido, ambiguidade, ou seja, pode ser interpretada de mais de uma forma, certo? Vamos ver então como é que funciona isso aí no texto. O que o pagodeiro foi fazer na igreja? Foi cantar pagode. Ixi, o que a gente entende aqui, pessoal? Para isso nós temos que ter um conhecimento prévio de algumas coisas. Então observem que o pagodeiro, o que é? É um cantor que canta lá um subgênero de samba, o pagode. Quando ele vai cantar na igreja, fala o seguinte: foi cantar pagode. O que quer dizer isso? Pagode tem semelhança com aquela situação ali, ó, o pagode. O pá é uma forma coloquial da preposição
para, e God significa Deus em inglês. Pagode, para Deus, e pagode, que é o sambinha lá. Então, a gente tem que observar aí essa questão. Se a pessoa não sabe o que significa God, provavelmente ela não vai fazer a semelhança entre as duas palavras, entre as duas expressões. A plantinha foi ao hospital, mas não foi atendida. Por quê? Porque lá só tinha médico de plantão. Outra ambiguidade, né? Olha só, plantinha foi ao hospital, mas não foi atendida. Por quê? Porque lá só tinha médico de plantão. Usando aí a palavra que tem duplo sentido. Plantão de se fazer horário extra e plantão no tamanho da planta. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido essa aula, entendido a diferença entre anedota e piada e também os recursos e características de um texto humorístico. Espero vocês na próxima aula. Até lá, gente!